Fala, companheiros. Estamos aqui para falar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar do item 8, que fala Kardec desenvolve um comentário a respeito da desigualdade das riquezas. Nas reuniões anteriores, o Ricardo falou da parábola dos talentos. Na semana passada nós falamos da prova da riqueza e prova da miséria, em que Kardec coloca que a prova da riqueza é bem mais difícil que a prova da miséria ou da pobreza, porque a riqueza ela vai despertar em nós todos aqueles sentimentos que nós temos ligados à materialidade em que nos encontramos, a cobiça, a usura, a luxúria, todos esses sentimentos que advêm do poder aquisitivo que é aquele que nós obtivemos, né, que mantemos e que nos faz ter mais facilidade a essas tentações que trazemos todos nós dentro, guardado no recesso do nosso espírito. E a prova da pobreza seria uma prova não que fosse fácil, mas que fosse um pouco menos difícil, porque na verdade ela exigiria mais de nós a conformação, a resignação e a luta incessante, buscando o nosso alimento, nossa sobrevivência a cada dia. Desde que fizéssemos isso sem blasfêmia, sem nenhuma revolta contra Deus, e sempre conservando a fé de que Deus pode prover as nossas necessidades, bastando para isso que a gente lute e faça por merecer o socorro da providência divina, todos os meios de sobrevivência nos serão assegurados. E hoje Kardec coloca para nós aqui, quando ele fala da desigualdade das riquezas, ele diz que a desigualdade das riquezas é um problema que a gente não vai conseguir decifrar ou resolver se não levarmos em conta as outras vidas, as outras existências. Ele fala, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Como nós vimos na reunião passada, a pobreza ou a riqueza é uma prova que o espírito escolhe antes de reencarnar, né? Se é o espírito materializado, possivelmente ele pode escolher reencarnar, reaparecer no mundo sem a tentação que a riqueza pode proporcionar-lhe quando estiver encarnado. Um pouco mais difícil, mas um pouco mais, talvez com um pouco mais de êxito, a pobreza, porque aí ele lutará para sobreviver sem sofrer as tentações que a fortuna e o dinheiro, o poder podem despertar-lhe. E ele diz o seguinte, a primeira questão se apresenta esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Por que todos nós não somos ricos? Será que Deus não tem riqueza para distribuir para todos? Lógico que tem, né? A terra tem patrimônio que poderia colocar a riqueza ao alcance de todos, mas por que Deus não faz isso? Aí nós vamos retornar ao assunto desenvolvido pelo Ricardo na reunião, na segunda reunião para trás, né? Quando ele fala da parábola dos talentos, em que o Senhor deu certa quantia para cada um dos seus servos e disse que eles deveriam administrar aquela quantia. Enquanto um desenvolveu buscando fazer com que aquela quantia se multiplicasse ou que rendesse alguma coisa, né? Outros, com medo da cobrança que lhe seria feita mais tarde, preferiu enterrar aquele talento para que não perdesse e devolvesse ao Senhor, quando esse viesse pedir contas, o mesmo talento que ele lhe houvera confiado. Então, por isso que Deus não distribui a riqueza para todos, porque nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós tem um grau de inteligência, um grau de trabalho, um grau de operosidade. Enquanto alguns de nós faria com que essa fortuna se multiplicasse e fosse colocada em favor de outros companheiros, aquele outro companheiro que não é tão previdente, nem tão
cuidadoso, extrapolaria e colocaria em risco toda aquela importância que lhe foi confiada, voltando a ser de novo um novo pedinte, pois ele não teria inteligência suficiente ou operosidade suficiente para fazer com que aquele talento fosse reproduzir-se. Como Kardec coloca, por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos. Então, ativos no sentido de estar sempre buscando novas alternativas para conservar aquela riqueza que lhe foi confiada. Volto a repetir, foi confiada porque as riquezas não nos pertencem, nós somos apenas usufrutuários e todo o patrimônio, todos os bens pertencem a Deus. Então aquele servo não seria tão previdente a ponto, tão ativo a ponto de conservar aquela fortuna e fazer com que ela rendesse ainda mais. Nem tão ativo, nem tão inteligente, ou seja, quantos de nós, quando sobra algum dinheiro, buscamos investir, investimos errado, investimos em coisas que não nos vão trazer nenhum benefício, nem a manutenção daquilo que já temos. E outros preguiçosos, né? Não são laboriosos, aquele que não tem como, não quer trabalhar e portanto não faz com que aquela importância se reproduza e aumente. Nem sóbrios e previdentes para conservar, ou seja, sóbrio, aquele que gasta com parcimônia, sempre levando em conta que o seu gasto deve ser proporcional ao seu ganho, né? Então aquelas pessoas que têm a riqueza e extrapolam qualquer limite e daqui a pouco estão na pobreza novamente porque não souberam administrar aquele talento que lhe foi confiado. E previdente para conservar. Quando nós temos exemplo de pessoas que nascem chamados em berços de ouro, herdando fortunas inomináveis e que daqui a pouco abrem falência porque não souberam administrar, não tiveram a inteligência, o trabalho necessário para fazer com que aquele patrimônio se conservasse. E Kardec coloca ainda dizendo que às vezes Deus, por que Deus às vezes como se diz, confia essa fortuna àqueles que ele sabe que não vão saber administrar, porque é um teste, todos nós estamos sendo testados e nós precisamos aprender. Como nós falamos na semana passada, Deus nos confia a riqueza para que a gente administre em nosso favor, em favor daqueles nossos companheiros em humanidade. Mais para frente, Kardec coloca: a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Ou seja, a caridade em buscar beneficiar aqueles companheiros de humanidade. A abnegação, ou seja, a ponto de negar os nossos interesses e ir ao encontro daqueles que mais necessitam daqueles recursos que possuímos. Então, nós terminamos a nossa conversa dizendo que a desigualdade da riqueza existe porque desigual também são os seres humanos, em potencialidade, em capacidade de administração, em previdência, em manter aquilo que lhe é confiado, conforme nós vimos lá na parábola do filho pródigo, aquele filho que extrapolou todos os limites e colocou em risco e depredou toda a fortuna que lhe foi confiada pelo pai, que lhe foi dada pelo pai, voltando à casa paterna sem nenhum centavo, voltando a ser pedinte, voltando a depender da caridade e dos carinhos paternos, porque não souberam administrar os bens que lhe foram confiados. Assim como nós também, nós temos riquezas, tem pessoas mais pobres que a gente, aí não estamos falando mais da riqueza monetária, mas da riqueza espiritual, e muitas das vezes não sabemos administrar essas riquezas. Usamos mal o nosso tempo, usamos mal a nossa palavra, usamos mal os nossos ouvidos, usamos mal a nossa inteligência, e numa oportunidade mais para frente, em outras existências, poderemos até vir tolhidos dessas riquezas, pois que não soubemos valorizá-las em existências passadas. Então é por isso que devemos estar sempre atentos para as riquezas que nós já possuímos e fazer com que elas sempre
revertam a nosso favor e a favor do nosso companheiro, usando bem a nossa palavra, usando bem o nosso tempo, usando bem as nossas mãos, usando bem o nosso abraço, usando bem a nossa visão de enxergar aquilo que o companheiro não consegue e alertá-lo para o perigo que se avizinha, alertá-lo para a realidade que a vida coloca para cada um de nós, colocar na sua rota de visão o objetivo verdadeiro da vida, que é servir, ser feliz, tendo sempre como Deus o nosso Pai e Jesus como nosso farol. Muito obrigado a todos.